Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais uma aula, dando continuidade ao ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. O assunto de hoje, meus nobres alunos, vamos falar de civilizações da Mesopotâmia, mais precisamente os amoritas, assírios e caldeus. Quero me remeter ao ano de 1900 antes de Cristo. A Mesopotâmia é aquelas regiões entre dois rios que corta o mundo árabe e que foi possivelmente onde nós, enquanto seres humanos, começamos a civilização de forma organizada, partindo de tribos para cidades e de cidades para impérios. Ou seja, foi lá, provavelmente, regado pelos rios Tigres e Eufrates, porque Mesopotâmia, como nós já vimos nas aulas anteriores, significa terra entre rios. E foram justamente eles que ajudaram a praticar a agricultura, a garantir a subsistência alimentar e a nos desenvolvermos enquanto sociedade. Pois bem, nesse ano de 1900, por volta de 1900 a.C., quem dominava a civilização da Mesopotâmia era o povo amorita. E eles fundaram o primeiro império babilônico. Lembremos que império, ele significa uma vasta região, muitas pessoas para se comandar, e a figura do rei era a principal autoridade dentro daquela sociedade, porque o rei concentrava poderes religiosos, administrativos e militares. Era ele que mandava completamente naquela sociedade. E um rei em questão que nós vamos falar é o rei Hammurabi, que fundou o Código de Hammurabi. Atenção, meus nobres alunos, este é um dos pontos principais, porque o Código de Hammurabi não deixa de ser, além de um elemento histórico, um elemento jurídico. Porque o que era o Código de Hammurabi? Era uma lei que punia proporcionalmente um crime pelo seu dano, ou seja, havia uma proporcionalidade do crime à proporcionalidade à pena. O que é isso, professor? Vamos entender. Se eu sou um engenheiro e fiz uma casa mal feita e aquela casa caiu, a minha punição é, se morreu um filho do dono da casa, eu teria o meu filho morto. Lembrem-se, a Código de Hammurabi, ele é a lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se eu matei uma pessoa cometendo um crime, eu morreria. Estão entendendo a dinâmica do que é proporcional? Era olho por olho e dente por dente. Se uma pessoa em um delito machucasse outra pessoa, que essa pessoa quebrasse um braço ou perdesse uma perna, a perna da pessoa, o braço da pessoa que cometeu aquele crime seria danificada na mesma forma. Este era o principal norte do Código de Hammurabi. E passou-se o tempo, vieram novas civilizações e quando Hammurabi faleceu, o que é que aconteceu com o primeiro império babilônico? O primeiro império babilônico foi passível de revoltas, de invasões e foi dividido, foi enfraquecido. E neste momento, meus caros alunos, chegou outra civilização para dominar aquela região, os assírios. E os assírios, pegando aquele império enfraquecido, dominaram e fundaram também grandes cidades,
construíram grandes centros econômicos, e as cidades como Assur, Nínive e Nínive, que são cidades históricas e culturais dentro da civilização assíria, são importantes até hoje. Mas como poder político e como impérios nascem e caem, os assírios ficaram enfraquecidos por questões geográficas, por questões políticas, por questões até climáticas que enfraqueciam a colheita e deixavam a sua população menos fortificada. O que é que aconteceu? Outra civilização, por volta do ano de 610 a.C., chamada de caldeus, invadiram a região e dominaram aquele lugar, formando assim o famigerado Segundo Império Babilônico. E assim nós vimos primeiro os amoritas, depois os assírios e depois os caldeus chegando naquela região, destronando impérios e reconstruindo outros impérios, até chegar o momento do ano de no ano de 539 a.C., onde chegou uma nova civilização que iria mudar a configuração geográfica e política daquele lugar, chamado de civilização persa. E aqui a gente vai ver na próxima aula, porque a aula de hoje nós falamos sobre a civilização amorita, os assírios, os caldeus, e falamos sobre o Código de Hammurabi, falamos sobre o primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico, até a chegada dos persas, que será assunto para a próxima aula. Dou por encerrada a aula de hoje. Prestem atenção que vocês vão ter um exercício no Google Class para fazer logo abaixo desta videoaula. Coloquem o seu nome antes de responder o exercício, que nos ajuda muito na hora da correção. Dou por encerrada a aula, fiquem em paz, sejam felizes e até a próxima.